Olá, seja bem-vindo ao segundo bloco do programa Divinista. A gente diz que é muito bom estar com você aqui, é muito bom de verdade, tá? Um beijo para todos vocês que estão aqui com a gente. Jorge Rufino, no nosso WhatsApp. Nossos canais de comunicação, né? Nossos canais de comunicação, bem rapidinho também. O nosso portal, onde estão todas as informações, todas, né? Muitas informações que o ouvinte pode, para ajudar o ouvinte a entender um pouco mais da espiritualidade, chama-se www.conhecerparatransformar.com.br. Estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, com a página Informes Divinos. E o nosso WhatsApp, para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno, é 99608-4846. Mande seu nome e o endereço completo para ganhar o livro. Você sabe que eu li agora no portal, recentemente, ali no portal, um texto muito legal sobre a justiça. Né, que tenha tudo muito... acho que foi o último texto, né? Que foi dessa semana. Está muito legal. Falei, tem tudo a ver com isso, porque 10 mandamentos, que é o nosso tema de hoje, porque, só relembrando, nesse mês, nós estamos nesse formato aqui, de podcast e tal, vamos tentar continuar nele. E nós estamos fazendo um especial de dezembro, que é o especial de Jesus, abordando vários aspectos de Jesus, e hoje é o comportamento. Só para você se situar, a gente falou já dos 10 mandamentos, iniciou os 10 mandamentos, é isso que Jesus mandou, vai e viva os 10 mandamentos, tá? E uma das missões de Jesus foi ser exemplo de comportamento. Então, ele viveu a lei integralmente, né, Lenira? Exatamente. Então, assim, você não quer errar na vida? Eu não quero errar na vida? Tem um roteiro. Tem um roteiro, que é Jesus, né? O que ele fez, o que ele mandou fazer também, isso é super importante, vale a pena. A gente não esquece, entra no YouTube do EPED 2024, livros, o último livro eu leio, é o Pentecostes. A gente já botei no meu Face também, que aliás foi comentado pelo Milton. O seu entra quando, você sabe? Sabe quando ainda assiste? Só em janeiro? Não, vai entrar agora. A gente vai encerrar esse ano todo com mais 2, tem acho que é o do Ricardo e o teu. Isso. Entrou o Ricardo Serra com Sangue na Cruz, e aí na sequência entra você com... que fizesse o batismo do Espírito Santo. Isso aqui é uma reunião de diretoria, tá, pessoal? Mas então, é só você entrar lá no portal, você vai... Então, o programa não vai para o YouTube desse... Vai também? Vai. Vai também. Porque tá certo. Então, tá bom. E a gente então, eu queria retomar o assunto com uma frase, né? Que está no Novo Testamento dos Espíritas, que está disponível para download no portal Conhecer para Transformar. Ele fala assim, a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, tá, turma? É acima de cogitações. Quer dizer, não interessa o que eu penso sobre ela, tá? É acima do meu pensamento, não interessa, ela é acima disso. É o código de conduta, é a trilha dos Cristos e a matriz dos livros sagrados. Por que eu estou retomando aqui? Há uma fala do Milton que fala assim, viver os 10 mandamentos não garante você evoluir, mas pelo menos garante que você não vai lá para a subcrosta. Vai regredir no sentido de ir para a subcrosta e tudo mais. Mas ele fala, é a trilha dos Cristos, né? Então, você só atinge um ponto, a sua cachoeira que você quer ver, o seu cânion que você quer ver, o que quer que seja, se você ficar na trilha. Se o nosso sagrado objetivo da existência é, no mínimo, nos autocristificarmos, né? Porque é o mínimo, autocristificarmos, ela é a trilha, pelo menos é uma trilha. Não dá para sair dele. Mas só ele não basta, e foi nisso que a gente parou. Perfeitamente. Podem, tá com vocês. E acho que a gente cabe, já que a gente está falando tanto de 10 mandamentos, cabe a gente extrapolar um pouco o sentido literal, né? Então, até eu pensei aqui na ordem dos mandamentos, por exemplo, honrarás pai e mãe, né? Não é honrar só o seu pai e sua mãe, mas é também, ao tornar-se pai e mãe, honrar este papel. Mas eu extrapolaria mais, né? É honrar a família também. É você aceitar de coração aberto a família, os seus irmãos. A gente tem diferenças com os nossos irmãos, nossos pais, mas buscar essa via, não é que você vai aceitar tudo, mas aceitar as pessoas como elas são, né? Ou ainda também honrar no sentido de chega lá, você casa com alguém, honrar a família do outro, que agora é família sua também, porque o seu Oswaldo fala, né? Que a família é o primeiro exercício de fraternidade da centelha. Então é nesse sentido, a gente está nesse primeiro
primeiro exercício para poder depois conseguir extrapolar para o mundo, mas às vezes a gente não consegue nem dentro desse núcleozinho, né? Então é nesse sentido, né? Honrar, aceitar a família do seu cônjuge, a família do cônjuge dos seus filhos, e enfim, tentar conviver ali harmoniosamente. Claro que desde que todo mundo tenha uma conduta minimamente decente, né? Não agrida a nossa sobrevivência, nada disso, né? Ali dentro das bases aceitáveis. Que ponto a gente chega, né? Exato. Mas tem que fazer essa poxa. ponderação. Também não é aceitar tudo, mesmo que não seja bom. Deixa eu pegar um ponto aí, um gancho disso que você está dizendo, para reforçar a importância do aprendizado e do ensinamento, do conhecimento correto. Né? Porque nós somos um planeta, que a gente até estava comentando aqui um pouquinho antes, que nós vivemos num nível ainda muito aquém do que poderíamos, em termos de fraternidade, de convivência, de entendimento. Sim. Então, as encarnações ou as vidas, elas são programadas de uma forma tal que o espírito possa ir se reharmonizando, se reequilibrando. Então, muitas vezes, espíritos que tenham alguma diferença reencarnam na mesma família. É proposital. É para que isso gere uma condição de ir evoluindo, entendendo e eliminando esses resquícios do passado. Só que pelo fato da gente ainda não ter um conhecimento disseminado a respeito dessas leis fundamentais, de como funciona tudo isso e dos porquês, a gente acaba perdendo a oportunidade e, pior que isso, a gente acaba se comprometendo mais, porque os comportamentos, além de não serem harmônicos, muitas vezes as pessoas se revoltam, não entendem, não gostam, não têm afinidade e, por falta desse conhecimento, não aproveitam. Né? Então, assim, o conhecimento das leis fundamentais, ele acaba sendo essencial para a família, quando ela recebe um espírito e vai encarar uma situação que pode ser a mais diversa possível, né? Em termos de dificuldade, em termos de felicidade. Assim, nós vivemos num mundo relativo, então tudo pode acontecer. Tendo esse conhecimento, já não é fácil. Quando você não tem esse conhecimento, o quão difícil fica, né, a encarnação, o entendimento e a vivência dos 10 mandamentos. Então, de novo, reforçar o conhecimento correto, ele deveria ser uma prioridade de toda a centelha emanada e reencarnada, obviamente. Sim. Eu comentei no começo do bloco anterior sobre a responsabilidade individual, mas a evolução a gente faz coletivamente, em família e em sociedade. Tá lembrando agora do filme Nosso Lar 2, onde mostra, para mim é essencial isso. Quando você tem isso é uma força de expressão, tá? Se tem alguma coisa a fazer em doutrina, com certeza você não vem sozinho. Aí a pessoa que vem junto com você para te ajudar na doutrina, você não concorda com ela. Briga, discute e acaba perdendo a oportunidade de somar esforços. Mas tem uma coisa que a Cíntia comentou que eu acho fundamental. Eu até, depois a gente vai para os outros mandamentos. Que é o fato daquilo que você falou. Existe toda uma programação kármica para ajudar a colocar aquela família, que sempre é para ajudar a evolução, né? Mesmo que seja para cumprir alguns resgates, está ajudando, né? Está ajudando. Então, a justiça divina não é punitiva, gente. A justiça divina, ela é um empurrão. Tem até uma frase de Susalto, vou lembrar já. Ela tange, ele fala, tange no sentido da sagrada finalidade, que empurra, né? Mas aquilo que você falou é importante. Não significa que a gente tem que aceitar os desmandos, né? Claro. Daquela pessoa difícil. Às vezes porque talvez a nossa responsabilidade esteja até em corrigir esses desmandos, né? Em corrigir esses desvios. Porque ele é assim mesmo, coitado. Não, ele não é assim mesmo. Ele não pode ser grosso, ela não pode ser grossa, ela não pode ser folgada, né? Então tem isso. Mas deixa eu voltar então aí para o nosso tema. Lembra que o Oswaldo, muitas vezes ele falou assim, quando você está numa situação e não sabe direito como agir, pense como Jesus. Esse é uma forma da gente usar o exemplo de Jesus sempre. Né? Uma situação difícil, como Jesus reagiria? Né? Numa situação difícil, numa situação de conflito, mais do que Jesus foi confrontado, acho que é difícil, né? E em nenhum momento
primeiro ele respondia do mesmo jeito, né? Ou seja, ele não devolvia o confronto de uma forma bruta. Ele era contundente, muitas vezes. E ele foi contundente e um pouco mais rigoroso, ou bem mais rigoroso, com os poderosos. Nunca com os pequenos. Os mais humildes, né? Os mais simples. Então, ele poderia se colocar em qualquer nível de qualquer pessoa. Mas ele sempre buscava uma maneira de aproveitar a oportunidade e de esclarecer. Muitas vezes ele aproveitava a oportunidade e fazia como Sócrates, né? Devolvia a questão de uma outra forma e obrigava o interlocutor a responder e ter que pensar naquilo. A gente tem muitas passagens nos evangelhos onde os interlocutores caíam em contradição, porque eles não conseguiam contra-argumentar, né? Então, a inteligência de Jesus, além de toda a amorosidade, o espírito fraterno, transformava uma situação que muitas vezes era muito complicada numa situação de aprendizado, de ensinamento. Esse é um exemplo que nós deveríamos procurar fazer, né? É claro que quando a gente fala isso, fala, puxa vida, imagina, você está no trânsito, acontece uma barbaridade, é difícil, né? Até porque não tem tempo para... Mas a gente deve fazer esse exercício, e que não é fácil, né? Eu posso falar, não é fácil, para a gente sempre buscar uma maneira de aproveitar qualquer situação, que é um pouco o que você estava comentando da justiça divina, né? Todas as situações que existem, que acontecem com os espíritos, são consideradas e trabalhadas por esse sistema, né, de leis fundamentais, pela justiça divina, em benefício do espírito individualmente, coletivamente e individualmente. Como é que a gente pode imitar Jesus nesse exemplo? Assim eu tinha colocado que seria bom a gente falar um pouco sobre, destrinchar um pouco dos mandamentos, para ver na prática, como é que você, ou estender um pouco mais. Mas antes disso, queria dar o nosso WhatsApp para o ouvinte que queira ganhar o livro. Esquecemos. Tentei passar transparente, ela falou, esquecemos. Fingi que não esqueci, Lenira. O nosso WhatsApp para quem queira ganhar o livro Evangelho Eterno, mandando o nome e endereço completo, o WhatsApp é 99608-4846. Exatamente. Mas, Cíntia, continue aí com as suas extrapolações. Vamos então para o não matarás, né? É claro que tem o primeiro, que é não matar uma pessoa, né? Básico. Mas também não matar as outras pessoas com palavras duras, né? Às vezes uma forma de falar uma conduta depreciativa, porque esse tipo de coisa... no dia a dia, quando alguém faz isso com muita frequência, vai botando as pessoas aos poucos, né? A gastrite ali, as doenças, elas vêm desses embates, né? Também não matar os sonhos, né? Os planos dos outros, sabe? Às vezes a pessoa vem contar aquele sonho, vê o outro lá já com um balde de água fria. Principalmente quando a gente é pai e mãe, isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Também não matar a autoestima do próximo, né? Às vezes a gente, em família isso acontece muito, fica ali pegando no pé, brincando ali com a pessoa, e às vezes isso vai minando a autoestima da pessoa. Ou também a esperança, né? Às vezes a pessoa está com uma esperança, tem alguém que tem um pensamento muito pessimista. Chega mais próximo do... um pensamento muito pessimista, vai lá e toda hora fala, não, você mas acha que isso é para você? Sendo que a pessoa pessimista... Quem você pensa o que é? Sendo que ela também não sabe, né, o que vai acontecer ou não. Então, eu pensei nesses exemplos, mas tem uma coisa também que é não matar a oportunidade do outro, no sentido também. Até que cabe no roubar também, no âmbito profissional, no âmbito dos negócios, de forma fraudulenta, de forma não adequada, né? Fraudulenta mesmo, ruim, de passar a perna, de mais coisas. Só que, se eu não me engano, é nesse mandamento... Jesus dá uma aprofundadinha muito legal, eu comentei no primeiro bloco, vou retomar aqui. Ele fala assim, está escrito na vossa lei, não matarás, mas em verdade vos digo que aquele que se irar contra o seu irmão, já está pecando nesse mandamento, aquele que disser raca era uma interjeição de desprezo, isso aí não... Você não presta, você não é nada, de desprezo. Então, veja, porque o que Josualdo fala do comportamento? Comportamento em pensamentos, sentimentos e atos. Olha, no primeiro bloco, o Milton falou, nós, humanidade, nós estamos vivendo a base dos 10 mandamentos.
Agora vocês estão aqui detalhando muito mais ainda. Vai ficar mais complicado, né, Milton? Então, mas isso eu acho que é um bom exemplo de entender um pouquinho quando a gente fala. A lei, ela diz para você o mínimo que você precisa fazer para não errar. Então, assim, não matar. Eu não estou errando, não estou matando. Agora vamos aprofundar. Então aí a gente começa a evoluir. Porque todos os exemplos que a Cíntia, que você deu, estão na direção de você ser melhor no comportamento. Isso. Né? Você se preocupa, você presta atenção, você muitas vezes renuncia. O negócio da promoção que você falou, Lênia, isso é uma renúncia. Pô, renúncia é desabrochar o Deus interno, é virtude. Isso. Aí você está evoluindo. Então, realmente, a lei seca lá é assim, ó, se você fizer isso, você fez o mínimo necessário para não se comprometer. Você não cai da cadeira, você fica sentado na cadeira. Agora vamos aprofundar um pouco. Então, até Jesus, a lei que nós tínhamos era para não errar. Com Jesus, há 2000 anos, Jesus já deu uma aprofundada, porque a humanidade já estava em condições, nós já estávamos em condições de entender um pouquinho mais e de ir melhorando. Sim. Infelizmente, a gente não fez nem a primeira parte e não fez a segunda parte. Então a gente precisa dar uma corrida, porque o tempo passa. É verdade. E ainda a gente pode, se não matar, é o caminhar da humanidade para o vegetarianismo, por exemplo, não matar o bichinho para a gente comer. Né? É o caminhar, não estou dizendo, olha, isso é o fundamental hoje. Não é o fundamental hoje. O fundamental hoje é não ter guerra, o fundamental hoje é eu não matar no trânsito, o fundamental hoje é eu não odiar meu próximo de ódio. Eu vou pôr mais lenha na fogueira. O não matar também é suicídio. Como assim suicídio? Quando você está desregrado na alimentação, tá? Em todos os sentidos, é um auto-suicídio, existe? É, um auto-suicídio. Não, mas e fora isso, bem lembrado. Auto-suicídio. Não entendi o suicídio do outro. Acho que não. Autocrime. É um autocrime. E não só isso, viu, nessa alimentação, a gente viu no nosso lar, né? O coitadinho lá do André Luiz, porque você se desregrou e tudo mais, e tudo mais. Mas o suicídio mesmo. O suicídio próprio, tirar a vida. Claro, né? Mas é eu comigo mesmo. Você com a lei universal, que com a lei universal. Esse programa. E tem uma coisa que a gente precisa bem lembrar aqui. Os 10 mandamentos, eles têm esse formato, mas eles não são externos, eles são internos. Ele é uma lei interna. Por isso que é sempre bom a gente, quando for dormir, escuta, vi os 10 mandamentos hoje? Onde eu transgredi? O que eu fiz? Talvez a gente agora aqui, nós, a maioria dos nossos ouvintes, não esteja transgredindo os 10 mandamentos no basicão. Então, vale a pena falar na onde que eu transgredi os 10 mandamentos. No basicão. Não, mas que tomara. Mas qual é o próximo, Cíntia? É o não cometerás adultério, né? Aí, acho que, claro, o adultério matrimonial que ele está falando, que é o mínimo, mas também um que é muito grave, que é não cometerás adultério doutrinário, né? Não adulterar a lei, não adulterar os escritos doutrinários. Aí a gente pode extrapolar, vocês têm mais ideias, mas eu... Posso pegar esse mandamento? Porque, assim, esse mandamento, ele merece ser discutido logo de cara pelo primeiro objetivo dele de por que é tão importante. Não é pelo fato simplesmente de você ter a possibilidade de ter um caso, ou ter uma relação, não é isso. É as consequências que uma atitude dessa pode gerar, inclusive na instituição mais importante da humanidade, que é a família. Então, o que tá por trás, principalmente, são as consequências, né, que podem surgir em função de, muitas vezes, uma atitude que pode ser ingênua, pode ser por acaso, seja lá por que motivo for, mas pode levar a uma condição tão de desequilíbrio e, principalmente, impactar um número de pessoas muito grande, que tem que se ter cuidado, sim. Né? Então, esse é o foco principal do mandamento. Mas a partir daí, você mudar um texto é adultério. Você mudar um testemunho, então é mais adultério ainda. Você mudar uma conversa, o sentido de uma conversa. Então, esse mandamento ele tem uma abrangência, um nível de profundidade muito grande. Mas, de novo, sem querer ser chato, né? Voltando, se a gente não consegue, eu tenho dificuldade de entender
primeiro enfoque que ele tem, mais Quanto difícil mais da o gente outro. se aprofundar. E tem uma coisa, há uma quebra de confiança muito grande. E quando você tem uma quebra de confiança, aquele espírito pode levar isso. Amanhã ele não confia mais em ninguém, ele não tem nada. Então isso é muito importante. E esse mandamento Jesus também amplia. Porque ele fala assim, está escrito na vossa lei, não desejarás a mulher do próximo. Isso. Não é nem isso, né? Não é esse mesmo. Não desejará. é Aquele que pensar. Aquele que pensar na mulher do próximo, ele não fala, mas aquele que pensar sobre deitar-se com uma mulher, tal, já transgrediu a lei, né? Ele já fala. Eu estou aprendendo bastante hoje, porque a lei de Deus, diz Oswaldo Polidoro, é a lei de equilíbrio universal. Agora, porque vocês estão falando aí de relacionamento, fica muito claro isso. Se eu desequilíbrio aqui, alguma coisa vai ter consequências, sequelas. E pegando o gancho que o Milton falou, nesse desequilíbrio que pode... Nossa senhora, peraí, gente. Toma. Deu uma desequilibrada, né? Desequilíbrio. Tem uma desequilibrada aqui. Nessa coisa, aí entra bem a renúncia. Talvez, pelo bem da minha família, eu vou renunciar a alguma coisa. Vou renunciar... Gostei daquela pessoa, mas eu tenho a minha família aqui. Não sei, estou jogando. Vou renunciar pelo bem da minha família, pelo bem desses espíritos que são meus filhos. Né? E quando você renuncia de própria vontade, não existe amargura, gente. Não pode, sabe, uma coisa que eu nunca entendi. Eu me sacrifiquei pelos meus filhos. Não me sacrifiquei pelos meus filhos. Eu escolhi esse caminho, eu amo meus filhos, eu amo a minha função de mãe e tudo mais, e aí vai. E a gente já terminou o programa, tá? Mas eu quero só retomar algumas falas de Jesus sobre a lei e um texto que eu trouxe aqui para terminar, para a gente fechar isso. Posso só fazer um comentário? Que eu vim pensando nisso, acabamos, a gente vai falando e não. Jesus, quando veio reencarnar, um dos principais pontos que ele fez questão de frisar, e que se refere ao comportamento, eu não vim anular a lei, ou derrogar a lei e os profetas, mas sim vim dar cumprimento a eles. Então eu vim demonstrar, eu vim exemplificar, né? Eu vim deixar patente que sou subordinado à lei, todos somos, porque se Cristo não for subordinado à lei, ele não é um Cristo, né? E gostaria de compartilhar com vocês como vocês devem viver. Então, ninguém caia na esparrela de achar que Jesus veio substituir pelo amor, né, pela doçura, né, tudo mais que ele fez, a lei de Deus. A lei continua sendo fundamental, inderrogável, né, imutável, inesquecível, e tá assim. Não se esqueçam. Exato, muito bem lembrado. A gente tinha anotado, inclusive, a gente fala que é uma conversa, mas a gente tem os nossos pontos a serem atingidos sempre, né? Porque o que vale é a informação que a gente leva para você. Não vai dar tempo da gente falar, não, mas eu vou ler só, então, esse texto de fechamento do Oswaldo Polidoro. Quando os homens souberem viver os 10 mandamentos, quando os homens souberem que a lei é moral, amor, revelação, sabedoria e virtude, quando os homens reconhecerem em Jesus o divino molde que tinha as legiões angélicas ou espirituais subindo e descendo sobre ele, e que em revelação batizou a humanidade, então as coisas mudarão na terra, porque estarão acreditando na sabedoria e na virtude, e a revelação os estará guiando em lugar de estarem a dobrar os joelhos diante de homens fingidos e sujeitando-se a pecaminosas simulações. Vamos para o Vibrando pelo Mundo? A gente convida você agora. Agradeço os dois, né? Eu sei que vocês voltam o ano que vem, o Milton ainda volta esse ano. A gente convida você a pensar no próximo, a pensar nas suas necessidades, a pedir pelas necessidades do outro, nosso próximo, nosso irmão que chora, que necessita de bens materiais, de saúde, de tudo quanto se necessita nesse mundo de meu Deus. Então, para a gente pedir com o coração e para a gente lembrar os 10 mandamentos, que é a maior oração a ser vivida no dia a dia, vamos aos 10 mandamentos. A lei de Deus, os 10 mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto,
Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. 5º, honrarás pai e mãe. 6º, não matarás. 7º, não cometerás adultério. 8º, não furtarás. 9º, não darás falso testemunho. 10º, não desejarás o que é do teu próximo. Só lembrando, os 10 mandamentos restaurados como estão, está no Evangelho Eterno, que você pode receber gratuitamente na sua casa. Basta mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente no 99608-4846. E no portal Conhecer para Transformar, você baixa ele gratuitamente, tá bom? Recadinho final, marido? Procure um local de oração bem cristão, onde se pratique os dons mediúnicos, onde se respeite os 10 mandamentos e vá orar pelos outros, no meio dos outros, no mínimo, uma vez por semana. Viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Mantenha esse estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na próxima semana, neste mesmo horário, às 8h30 da manhã, ou 8 da manhã, dos Domingos Gloriosos de São Paulo. Fique com Deus.